Bem-vindos novamente. Hoje vamos falar das fáscias. Lembra? Eu tinha falado quando falei dos tecidos, que falei do tecido conjuntivo, que o nosso próximo vídeo ia ser sobre as fáscias. E o que são fáscias? Fáscias é uma estrutura, né? As fáscias, na verdade, o nome está no plural, mas ela é uma estrutura única ou estruturas que unem as outras estruturas do corpo. Por exemplo, o nosso músculo, aqui nessa foto a gente vê. A fáscia é essa pele mais fininha. Pele não é bem o melhor termo, mas estou falando para ficar fácil de entender. É essa pelezinha fininha que a gente tem entre as fibras do músculo. Quem já limpou carne, limpou frango, já percebeu que quando você vai, por exemplo, tirar a pele do frango, entre a pele do frango e o músculo, tem uma pelinhazinha fina, uma estrutura muito fina, que inclusive parece que tem água dentro dela, né? Isso é a fáscia. Quando você separa um músculo, né, lá da coxa do frango, que você separa um músculo do outro, essa pele novamente aparece. Bem como também na carne de boi. Quando você vai limpar, fica bem fácil, porque ela é vermelhinha, e a gente vê uma pele branquinha, uma estrutura branca, que une as partes dos diferentes músculos. Aqui nessa foto a gente vê também. Aqui é um corte, na verdade, da coxa de um ser humano. E essa estrutura toda aqui branquinha entre os músculos, tá? É a fáscia. Ela mantém todos os músculos ligados entre si, se comunicando. E dentro de um mesmo músculo, entre uma fibra e outra do músculo, eu também tenho uma fáscia. Em volta do osso, eu também tenho uma fáscia que comunica esse osso com todos os músculos que estão ao redor. A fáscia, ela faz com que realmente a gente seja uma estrutura única, composta de diversas partes que respondem sempre simultaneamente ao mesmo estímulo. É mais ou menos igual um mobile, aquele enfeitinho de quarto de criança, né? Quando você mexe num pedacinho, ele todo responde. A fáscia tem esse efeito sobre o nosso corpo. Dependendo do lugar que ela está envolvendo, ela ganha nomes especiais. Por exemplo, se ela está envolvendo o osso, ela ganha o nome de periósteo. Se ela está envolvendo o coração, ela ganha o nome de pericárdio. Quando ela reveste o pulmão, ela ganha o nome de pleura. Depois a gente vai falar com mais detalhe das fáscias, dos locais, conforme a gente for falando dos exercícios. Esse canal não vai ser só teórico. Já já vamos começar a ter vídeo de exercícios para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorando a nossa saúde e melhorando os nossos movimentos. Uma coisa importante, movimento. A gente está o tempo inteiro se movimentando. Mesmo que você esteja sentado, parado, o seu coração está batendo, o seu pulmão está expandindo e encolhendo. Há alguma peristalse, que é esse movimento de contratilidade do tubo digestório. Você tem um movimento da própria circulação do líquido céfalo-raquidiano que sai lá do cérebro, desce pela coluna, pela medula e volta novamente para o cérebro. A gente tem o tempo inteiro movimento dentro da gente. E a fáscia, ela vai fazer com que esse movimento que está sendo gerado num lugar seja propagado e produza efeito em outros lugares. A gente também vai falar de novo disso com mais calma, como que o bater do coração, como que o respirar influencia, né, as outras partes do corpo e ajuda a promover uma saúde com uma qualidade melhor. A outra forma de conectar diversas partes do corpo, eu estou aqui com essa foto, são os ligamentos. Lembrando que tanto a fáscia, quanto o ligamento, quanto o osso são formados de tecido conjuntivo. A cartilagem, essa parte que está representada aqui no desenho, também é formada de tecido conjuntivo. Só que o mesmo tecido
ele vai ganhar características diferentes, ele vai armazenar mais ou menos uma determinada substância, vai produzir substâncias específicas e ganha características bem diferentes, a cartilagem, o osso e o ligamento. Mas a cartilagem também é uma forma de conectar, né, estruturas. As conexões entre os ossos, a grande maioria tem a cartilagem para proteger do atrito, porque senão um movimento de duas partes muito duras ia criar um desgaste muito rápido, ia criar um processo de irritação, de inflamação, ia ser bem difícil, né, de manter essa estrutura saudável e funcional. Para ligar os ossos, nós temos os ligamentos. E aqui a gente já começa a pensar. Esse aqui é o osso da canela, tá? O osso maior da nossa perna, chamado tíbia. E a gente tem a tíbia ligada ao osso do calcanhar. Aqui, gente, eu não vou ficar me preocupando com o nome dos ligamentos, porque não é esse o objetivo. Isso a gente tem na internet, em ótimos atlas de anatomia, livros de anatomia, profissionais dando aula de anatomia com nome. Não quero que a gente fixe no nome, então eu quero que a gente pense na função e no que essas estruturas nesses locais fazem a gente entender do que acarreta, dos movimentos, do porquê. Então aqui, por exemplo, eu tenho um ligamento que une a tíbia ao meu calcanhar. Eu tenho um ligamento que une a parte mais medial da tíbia a um osso do dedo do pé, do dedão do pé, que chama hálux. Aí você fala, mas que coisa, como que o osso da minha canela, né? Por quê? Pra quê? A gente nem sabia, ele é ligado lá no osso que vai pro dedão do pé. Então, todo movimento que eu faço com o meu tornozelo, eu gero uma alteração de posição, de tensão aqui no dedo do meu pé, no meu primeiro dedo ou hálux. Da mesma forma, os movimentos que eu faço aqui com esse dedo vão gerar forças, vão gerar alterações no osso da canela. Aqui tem outro ligamento, tá? Que ele tá vindo aqui de trás, está muito sobreposto as imagens, mas esse ligamento aqui, que vem daqui de trás desse osso, que é o osso do calcanhar, o calcâneo, para um osso que está bem próximo e inclusive articula com ele através também do sistema cartilaginoso e que precisa manter eles unidos para quando eles se moverem, eles não soltarem um dos outros. E outro elemento de ligação vem através dos músculos, através, na verdade, dos tendões dos músculos. Aqui eu tenho um pedacinho do músculo da panturrilha que faz o movimento de ponta de pé de bailarina. Esses músculos, eles terminam sempre em tendões. E esses tendões, eles têm que estar fixos no osso. Por quê? Porque quando o músculo contrai, ele contrai com o objetivo de gerar um movimento. Se ele não estiver fixo no osso, ele vai contrair e não vai mexer nada, tá? Mas olha que interessante, esse músculo que faz o movimento de ponta do pé, ele tem uma parte que está inserida no calcâneo. Tem um tendão que passa por dentro do outro tendão, que vai também para o nosso primeiro dedo, para o hálux. Só que ao invés dele ir para o metatarso, o primeiro metatarso, ele vai para a primeira falange do dedo grande, do hálux. E a outra parte do músculo tem um tendão, esses dois passam entre esse ligamento da tíbia para o calcâneo e o outro passa por cima desse outro ligamento. Bom, voltando, ele vem, passa por baixo e vai se inserir nesse osso aqui, o primeiro metatarso, tá? O primeiro metatarso. Então, veja bem, quando esse músculo contrai, ele vai gerar uma tensão, uma mudança de posição nesse osso
e nesse osso, para movimentar o pé, para fazer uma ponta. Se aqui está inflamado, esse tendão está inflamado, quando eu toco nesse ligamento, eu vou sentir dor, porque esse tendão passa bem por baixo, esses dois. Então, às vezes eu tenho uma doença, um problema nesse ligamento, mas como esses dois tendões passam por baixo, eu dificulto o movimento de parte desse músculo, tá? Isso aqui, por enquanto, é só uma conversinha para a gente começar a entender como que o corpo é todo conectado. E quando eu tenho uma alteração numa estrutura, por exemplo, eu tenho uma alteração nesse ligamento. Se eu vou fazer ponta do pé e essa parte do pé ele vai vir mais para baixo, esse ligamento vai ser esticado. Se ele estiver inflamado, vai doer e o corpo vai tentar impedir a ponta do pé para não machucar ainda mais esse ligamento. E aí a gente entende que muitas das vezes eu não consigo fazer uma plantiflexão ou um movimento de ponta de pé, não é por causa do músculo que faz o movimento, não é por causa das articulações que estão diretamente envolvidas no movimento, mas às vezes a causa está numa estrutura que é afetada pelo movimento, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês agora os músculos, para a gente entender aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho sempre o músculo que é conectado através de tendões aos ossos. Esse desenho é da parte posterior da nossa perna, do nosso membro inferior. Aqui está o fêmur, aqui está o ilíaco, que é o osso de um lugar conhecido popularmente como bacia, tá? Aqui a gente tem o osso sacro, que é o final da coluna, ele é um osso grande, que tá lá assim, bem no início do nosso bumbum, da região glútea, né? A maioria, por exemplo, dos biquínis, mesmo que seja o fio dental, é o único lugar que o biquíni cobre, é a região onde está o osso sacro. E olha que interessante, aqui eu tenho um ligamento que está bem próximo do tendão dos músculos que dobram o joelho. Esses músculos aqui, a função deles é dobrar o joelho. Eles também estão inseridos bem nessa parte aqui do osso ilíaco, chamado tuberosidade isquiática. Bem essa pontinha onde a gente senta, que toca esse osso que toca na cadeira quando a gente senta. É a tuberosidade isquiática. E aí eles estão inseridos aqui do lado da tíbia, um pouquinho mais embaixo, aqui na cabeça da fíbula. Mas essa imagem eu trouxe para vocês entenderem que nós podemos ter um processo inflamatório aqui que vai afetar o movimento de dobrar o joelho. Pode se refletir até num sintoma doloroso no joelho, mas o que está prejudicado é essa região, que está prejudicada, essa região, é alguma estrutura dessa região. Então a gente começa a entender que essas conexões do corpo, as formas que o corpo se conecta e faz com que às vezes a causa de um problema esteja situado longe de onde está o sintoma, faz a gente começar a pensar nas nossas doenças. Às vezes a gente vai tratar de alguma situação e o terapeuta, ele vai trabalhar, vai movimentar, às vezes uma religião longe, e a gente fica assim, mas poxa, mas o que está doendo é meu joelho, por que ele quer ver a minha coluna? Por que ele quer ver a minha articulação sacroiliaca? É porque a dor do nosso joelho, ela pode não estar, a causa dela pode não estar no joelho, pode estar em outra parte do corpo. Assim como a gente entende que o sistema nervoso, né, o nosso encéfalo, o nosso cérebro
e os nossos nervos periféricos, eles são outro tipo de conexão que reúne informações, que leva ordens, mas que faz com que muitas das vezes um sintoma no meu pé esteja aqui no meu cérebro. Não é isso que acontece quando uma pessoa tem um derrame ou quando tem uma lesão na cabeça? Parte do corpo deixa de funcionar. Ele não tem nenhum problema na mão, no braço, no pé. O problema está aqui dentro, está no cérebro. E tudo isso, gente, essa introdução, para a gente começar a pensar agora nos próximos vídeos, que aquele exercício, às vezes, que eu faço, que aquela manobra que o terapeuta faz em mim, né, são importantes, por mais que eles pareçam desconectados com um sintoma que eu tenho, eles são importantes porque eles vão estar trabalhando muitas das vezes na causa daquele sintoma. Na verdade, a grande maioria dos sintomas que a gente tem não está relacionado ao local da causa. É claro, se eu tenho um trauma, se eu bati, se eu dei uma pancada num determinado local, aquele local vai ficar machucado por causa daquela pancada. Mas depois que isso passa, que você resolve, às vezes, anos depois, muitos anos depois, pode aparecer um sintoma que não seja no lugar da pancada, mas que a causa ainda é aquele lugar da pancada que não ficou completamente curado, que não ficou adequadamente tratado, tá? O nosso próximo vídeo vai ser um vídeo de exercícios. Eu vou falar um pouquinho sobre as fáscias e a gente vai começar alguns exercícios práticos para melhorar a qualidade, né, de vida e o bem-estar do nosso corpo. Um beijo para todos e até lá!